Torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de uma vitória por 2-0 diante do Coritiba, 5-3 no placar agregado, a equipe rubro-negra segue na competição, embolsa mais 3.300.000 reais e vai em busca, de quem sabe caminhos maiores dentro desta competição tão rentável e tão atrativa esportivamente para o clube, algo que não acontecia nas últimas temporadas, mas que neste ano o Sport está sendo agraciado com mais uma boa participação na Copa do Brasil. A partir de agora a gente analisa esta partida, traz detalhes desse jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Mais uma partida burocrática do Sport, podemos dizer. O Sport teve uma postura bem parecida com o que aconteceu no jogo diante do Retrô, no jogo da volta da decisão do Campeonato Pernambucano. O Sport não foi para cima do Coritiba e, nitidamente, o primeiro gol influenciou essa postura rubro-negra ao longo do jogo. O gol determinou que o Sport ele tomasse as rédeas da partida ao ponto de, em alguns momentos, nitidamente, abdicar de atacar. A gente viu o gol marcado pelo Everton, um gol muito importante para esse garoto, no momento onde o Sport teve instabilidade no lado direito, com a ausência de Eduardo, com a ausência do Edinho, com a saída de Facundo Labandeira por conta de lesão. O Sport teve hoje, na pessoa do Everton e na pessoa do Paulinho, a tentativa da consistência de um lado importante para a equipe rubro-negra. Um lado direito que tem Eduardo, de um lado direito que tem essa dupla sempre revezando na equipe de Anderson Moreira. Hoje foi a vez de Everton aparecer no primeiro gol, marcado ali aos 3 minutos, como um elemento surpresa dentro da área, depois de um bom cruzamento de Luciano Juba. O gol marcado pelo lateral do Sport, colocando a equipe da casa em vantagem. A partir daí, o Sport, não digo que abdicou de jogar, mas o Sport tomou uma postura um pouco mais defensiva e estava tendo muitas dificuldades nos contra-ataques. E o Sport só não foi mais incomodado dentro do jogo. É importante a gente trazer isso para o torcedor, porque o Coritiba não é uma equipe que possui um meio de articulação. Não tem aquele cara que faz um papel de um centralizador das jogadas. Coritiba depende muito dos seus lados de campo. E hoje não foi uma partida tão feliz, principalmente do seu principal artilheiro na partida anterior. Aleph Manga hoje foi apagado. E mesmo não tendo uma grande participação, eu não teria o tirado na segunda etapa, como fez o novo técnico Antônio Carlos Zago. Obviamente que ainda sem conhecer a equipe, adotou um esquema hoje para o Coritiba com 3 defensores, espetando um pouco mais os laterais. Quando o Sport possuía a posse, ele particularmente estava colocando a equipe paranaense com uma linha de 5 lá atrás, deixando praticamente um 5-3-2 do Coritiba sem essa posse de bola. Então saiu muito das características daquele Coritiba que a gente acompanhou na partida anterior, no empate em 3-3 lá no Alto da Glória. Então foi um resultado que lá condicionou a partida aqui. O Sport começou muito bem, com muito ímpeto, principalmente pelo lado esquerdo, mas o gol acabou dando uma arrefecida nos ímpetos do Sport, nas pretensões rubro-negras de, quem sabe, ampliar o marcador. Não que o Sport tenha tomado sufoco do Coritiba o jogo todo. O Coritiba foi uma equipe que tentou ser mais perigosa ao longo da partida. Só que o Sport neutralizou bem as poucas chegadas do Coxa, que finalizou nem tanto assim. Foram 5 finalizações ao longo de todos os 90 minutos mais acréscimos, enquanto o Sport teve mais chegadas e incomodou mais lá na frente. Poderia ter saído ainda na primeira etapa, embora um jogo bastante burocrático, com um placar um pouquinho mais favorável, mais folgado do que o 1-0. No segundo tempo, a gente percebeu as mexidas que foram feitas por Anderson Moreira a partir dos 17 minutos. Ele já havia promovido mudanças na equipe titular, com a entrada do Paulinho, com a entrada do Pedro Martins, que deu um outro ânimo a esse setor de meio de campo.
A entrada do próprio Filipinho no lado esquerdo mostra que o Sport está muito bem servido na faixa canhota de campo, né? Esteve muito bem, né, nos aproximados 65 minutos que esteve à disposição da equipe hoje, e mostrando que o Sport sim tem algumas opções e poupou algumas de suas peças que eram necessárias, já pensando não apenas no jogo do final de semana contra o Novo Horizontino, na estreia do Rubro Negra na Série B, mas também pensando na próxima quarta-feira, onde o Sport tem mais uma decisão diante do Ceará, aí sim pela Copa do Nordeste. Então um resultado de afirmação, né, de uma boa fase, de um bom momento que a equipe vive, né, a dupla de zaga muito bem entrosada, mais uma grande atuação de Rafael Thierry ao lado do Sabino. Hoje, no fim do jogo, percebemos aí boas intervenções feitas pelo goleiro Renan, né, diferentemente de outras atuações, né, onde, na verdade, o torcedor questionava a participação do goleiro. Hoje ele foi bem, né, em tentativas da equipe do Coritiba, né, de saídas de gol, né, principalmente em bolas aéreas, em algumas finalizações no final da partida. Ele acabou sustentando, né, esse 0 no placar. Sabia, né, desde o começo da partida que o seu jogo seria fundamental para a classificação rubro-negra, porque quando o Sport abre o marcador logo de cara, o goleiro já tem a responsabilidade, né, de sustentar, né, a sua meta a ponto de não tomar gols e, consequentemente, a equipe sair classificada. E foi o que aconteceu, né? No fim das contas, né, muito bem citado pela torcida. A torcida aplaudiu a atuação do Renan, né, que vem se firmando e vem ganhando confiança no gol da equipe do Sport. Isso é importante depois de tantos momentos de instabilidade no gol da equipe rubro-negra após a saída de Maílson. E o que falar de Wagner Love, né? É o principal jogador do Sport, um cara que está em todas as partes do campo, seja armando, seja atacando, né, seja voltando para marcar, né, tá sendo muito participativo, né, a alma do time, é o cara que puxa, tem essa liderança não apenas pela sua presença, mas também pelas suas boas e consistentes atuações, né. Tem sido aí de papel fundamental a presença de Wagner Love nas partidas, né, o cara que chama essa equipe do Sport, que aquece o torcedor nas arquibancadas, né, de boas atuações, de gols, né, e um cara que vem dispensando comentários, né, nesses últimos momentos de decisão do Sport, em meio a jogos nos finais e também nos meios de semana. E Luciano Juba, né, que embora para muitos tenha tido mais uma participação acanhada, é bem verdade que tenta quem erra, né, e erra quem tenta, né, mas o jogador rubro-negro foi responsável hoje pelas duas assistências dos gols de Everton e também do gol de Wanderson. Outro gol importante, né? Um Wanderson que já não aparecia na equipe rubro-negra com tanta frequência, acabou aparecendo no time e, quem sabe, né, ganhando mais minutos com o Anderson Moreira. Mostrou que mesmo, né, baixinho, nem tanta estatura, acabou tirando, né, do goleiro Gabriel, né, e sacramentando ali naquele instante a classificação rubro-negra. Se com 1-0 o Sport já estava confortável, com 2-0 gol marcado pelo Wanderson, né, a tranquilidade tomou conta de uma equipe bastante confiante, que sabe onde pode chegar, mas que em nenhum momento diz respeito ao adversário. Né, o Sport fez a sua parte diante do Coritiba, né, respeitando bem uma equipe de Série A, né, que poderia ter vindo à Ilha do Retiro para buscar a classificação. Foi esse o objetivo, não conquistaram, mas muito por méritos dessa equipe do Sport, né, que dosa a intensidade na hora certa, né, tem aí momentos, né, de tomar uma certa pressão do adversário, momentos de atacar, de levar perigo, mas tem sido cirúrgica dentro das partidas a ponto de conquistar vitórias importantes. Classificação garantida. Vamos aguardar agora qual será a postura de Anderson Moreira. Se leva a equipe completa para Novo Horizonte, se vai poupar alguns jogadores. Domingo, 3h30 da tarde, o Sport tem o Novo Horizontino. É a estreia do Leão na terceira rodada já da Série B, já que os dois primeiros jogos contra CRB e Vila Nova acabaram não sendo realizados por conta das decisões do Campeonato Pernambucano. Então o Sport tem agora a estreia contra o Novo Horizontino e quarta-feira a grande decisão da Copa do Nordeste contra o Ceará na Ilha do Retiro. A ver as condições nesta semana dos jogadores que acabaram ficando de fora, né, como Edinho,
como o próprio lateral direito Eduardo, né, a ver as condições desses atletas, né, para ver se o Sport ganha alguma opção, já pensando nem tanto no domingo, mas pensando mesmo na quarta-feira, que acredito que seja um dos grandes objetivos deste primeiro semestre, que é conquistar a orelhuda, que é conquistar a taça da Copa do Nordeste, algo que não vem desde 2014. Se você gostou do conteúdo, se inscreva. Se ainda não é inscrito, claro, deixa seu like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e a gente vai se falando. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!